E aí eu fui no médico. Fui no médico, meu pai estava cético, apesar de o cenário dele ter perdido o irmão e tudo aquilo que eu achei que ele ia entender a minha situação, ele estava cético, ele achava que era frescura, que era bobagem da minha parte, ao mesmo tempo que a minha mãe estava com os olhos arregalados. Isso ele está fazendo para chamar atenção, meu pai dizia, ele quer se vitimizar e tal, e aquilo me doía muito, porque com o tempo eu fui entendendo, e através da terapia, dos médicos e tal, que o que me levou à depressão, esse é o entendimento que eu faço, e não de forma a culpar meu pai, ou responsabilizar, a educação que ele me deu foi bastante rígida. Tinham valores assim que eram impostos com muita agressividade. E eu sempre me considerei uma pessoa mais sensível. Eu era criança, não sabia disso. Mas eram palavras muito fortes que chegavam a mim, eram tapas que não tinham justificativa. E aquilo me doía muito. Num determinado momento da minha vida, eu lembro de matar uma mosca na parede e meu pai disse assim pra mim, com meu irmão no colo, recém-nascido. Ele falou: eu olho pra ti e não sei porque tu nasceu. Tu não serve pra nada. Para uma outra criança, talvez com outra personalidade, ele ia dar risada e ia matar outra mosca. Aquilo me consumiu inteiro. Eu falei: caraca, meu pai não sabe porque eu nasci, ele disse que eu não presto para nada. Talvez eu não preste mesmo. Eu tinha 12, 13 anos. Então foi uma sequência de coisas, porque a gente não chega num nível de doença, de depressão, de tristeza, de estresse, de ansiedade do nada. A gente não acorda de um sonho louco e de repente está mal. É um copo que vai enchendo até que ele transborda e a gente não consegue mais lidar sozinho, que foi o meu caso. Então chegar no médico e ver que meu pai não estava do meu lado me deixou muito fragilizado, mais do que eu estava. Mas eu sabia que tinha alguém do meu lado agora. Tinha a médica, tinha a minha mãe, e eu não precisava mais enfrentar aquilo sozinho. Foi o momento em que eu achei que eu ia melhorar, mas em que eu caí literalmente, porque eu não tinha mais força. E ali se iniciou um processo de 1 ano e meio. Eu comecei indo só no psicólogo. A psicóloga, então, que era minha professora, falou que eu deveria ir no psiquiatra, porque o meu caso era sério, e que tinha que me monitorar, que tinham que tirar facas de casa, qualquer coisa que eu pudesse atentar contra a minha própria saúde tinham que remover. E eu lembro de, basicamente, daquele dia em diante, não sair mais da cama. Não é que eu ficava 24 horas na cama, ou 48 horas. Eu saía para ir no banheiro, mas eu cortei toda a minha vida social, o meu relacionamento com as pessoas, tudo se findou ali, eu não tinha mais energia para despender para qualquer coisa que não fosse sobreviver. Então eu só ficava deitado, não tinha vontade de comer, de sair, de pegar sol, tudo tinha perdido sentido. Comecei a fazer o tratamento com médico, com psicólogo, psiquiatra, medicamento, e à medida que o tempo foi passando, os medicamentos foram aumentando, tinha muita cobrança do meu pai em casa, dizia que eu estava sendo vagabundo, que eu estava chamando atenção. As mesmas coisas da infância chegavam naquele momento. Eu pensava: será que eu não deveria, naquele dia que eu inventei de falar com a psicóloga, ter acabado com tudo? Tanto que nesse período de 1 ano e meio eu tentei o suicídio 2 vezes. E a gente até conversava antes aqui de começar a gravação que felizmente eu era ignorante naquela época e não sabia que a maneira de cortar o pulso era outra da que eu tentei, né? E eu disse também no primeiro vídeo que nenhum suicida ele quer morrer. Eu digo potencial suicida. É que as pessoas chegam num momento de tamanha fragilidade, tamanho cansaço, tamanho desgaste, em que realmente não tem outra saída. Quem passou por isso sabe, não é que tu não quer lutar, não é que tu não quer tentar, tu já fez isso. Tu já fez isso muito, 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 de uma forma que é difícil mensurar. E agora tu está diante de um monstro, eu vou chamar assim, muito maior que tu. Eu lembro de estar deitado na cama e olhar para fora da cama, assim, não que eu visse um monstro, mas eu sentia que tinha algo que era muito maior que eu, que dominava todos os meus pensamentos, que controlava tudo. E eu era só um cara fraco numa cama que tinha que matar um monstro para voltar a viver. Não precisava ser muito inteligente para entender que eu não tinha chance de vencer aquela batalha, aquela luta. Então, tá bom, me ganhou. Eu vou acabar. E as 2 vezes em que eu tentei, é um processo, né? Porque a pessoa que chega nesse ponto, tu sabe que dali não tem mais. A gente não tem garantia. Tem pessoas que acreditam em vida após a morte, em iluminação, em céu, em paraíso, em planos e planos, mas a verdade é que a gente não tem uma resposta. Então, para chegar naquele ponto e decidir isso, nossa, eu me preparava semanas. Semanas. Porque o tempo funciona diferente num período como esse, né?
E eu lembro que na primeira vez, eu não sabia como fazer, eu peguei uma gilete e comecei a raspar. E sangrava e doía. E eu entrei no banho, raspei o máximo que eu pude e fiquei deitado. E aí eu não sabia quanto tempo ia demorar, se ia dar certo, e deve ter sangrado muito pouco, quase nada. Meu irmão ou meu pai me achou, me levou no ambulatório, no hospital, e nada aconteceu. Eu não conseguia fazer isso no dia seguinte, porque era tão desgastante tentar, que era um tempo despendido para isso. Na segunda vez foi com medicamentos, mas é muito curioso, porque tinham todos os medicamentos da minha mãe lá, do meu pai, da casa, e eu pensei, se eu tomar tudo, acaba. Mas eu não quero morrer. Eu só quero matar a dor. E quero voltar a viver, a ter esperança, a ter alegria e tal. E o que eu fiz foi, de novo, tomar uma dose que ficasse na dúvida. Quem sabe eu consigo matar só a dor e eu continuo vivendo e vou sonhar, vou ser alegre, vou ser feliz. Felizmente, estou aqui hoje para contar essa história porque nada aconteceu. Mas foi um processo muito longo, muito desgastante, muito dolorido. E às vezes me perguntam, tá, mas como é que foi o gatilho para entender que dar a volta por cima? Como é que foi o processo? Eu lembro que chegou um dia em que eu estava tão cansado dessa luta, em que eu cheguei no médico, no psiquiatra que me atendia e falei assim, me interna. Porque isso já tinha sido cogitado pelos meus pais, só que o médico dizia, não, vamos tentando assim, vamos aumentar o medicamento, vamos fazer isso. Era um coquetel de remédios. Eu passava grogue o dia inteiro. E aí chegou um dia em que eu percebi que não tinha mais como recuperar. Eu pensei, olha, ou me interna e fazemos um tratamento de choque, não sei, resetar a minha cabeça, ou eu não vejo um bom final para essa história. E aí ele falou, ok. Eu lembro dele me mostrar clínicas, me mostrar os espaços, falar de chamar meus pais para tentar uma internação. E a minha mãe foi enfática. Não. O meu filho não sai do meu lado. De jeito nenhum. Daqui ele não sai. Não importa o que ele queira. Eu sou mãe, eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Daqui ele não sai. E eu vi um gesto tão amoroso da minha mãe que eu acho que talvez eu tivesse carente de amor, sabe? E aquele amor me deu uma acho que uma esperança, sabe? Falei, caraca, eu sou amado, porque eu tinha um sentimento de rejeição muito grande por parte do meu pai, de menosprezo. Eu carregava aquela frase dos 13 anos, que eu não servia pra nada, e eu vi alguém falando que daria a vida por mim. Eu falei, cara, eu importo, né? Porque eu já não tinha mais amigo, não tinha mais nada, só tinha o amor da minha mãe. E eu falei, não, eu vou ficar. Aquilo me levou para casa. Eu lembro que depois dessa fase desse momento eu tive uma crise de agressividade e tal, e fiquei internado uma semana no que chamaram de sonoterapia. É uma maneira muito romântica para dizer que te dopam, te deixam dormindo uma semana inteira. E eu lembro que um belo dia meu pai chegou, já aceitando que eu tinha um problema, entrou no hospital e falou, meu filho, eu trouxe um hambúrguer para ti. E eu lembro que eu tinha tanta dor, que eu falei assim, qualquer pessoa pode entrar nesse quarto, menos ele. Se eu tô aqui hoje é por tua causa. Sai daqui. Hoje me parece uma coisa muito pesada para um filho dizer para um pai, mas aquilo para mim foi como se eu estivesse exorcizando fantasmas de uma vida inteira. A partir dali, depois de uma sonoterapia, né, eu voltei para casa com medicamentos do hospital, eu não conseguia levantar para fazer xixi sozinho. Eu levantava e caía. Eu lembro que uma vez eu quis sair para conversar, acho que era com o porteiro do prédio, eu não conseguia falar. A voz não saía. Minha mãe dizia, não vai, meu filho, fica em casa, porque ela sabia que eu não conseguia. Só que eu já estava querendo melhorar. E quando chegou nesse nível de remédios que eu já não sabia mais nada, estava completamente desligado, alienado do mundo todo, eu percebi que os remédios não iam me salvar. O amor da minha mãe era bonito? Era. O acompanhamento psicológico era importante? Era. Os medicamentos tinham um papel importante ali, sem dúvida alguma. Se não fosse aquela estrutura, talvez eu não tivesse aguentado tanto tempo. Mas absolutamente nada daquelas coisas poderia fazer alguma coisa por mim se eu não fizesse. E foi aí que eu percebi que, eu não consigo enfrentar um monstro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me fortalecer sem o monstro saber. Na minha cabeça fazia sentido.
Então eu vou melhorando. O dia que eu estiver pronto, eu enfrento ele. Porque o monstro estava dentro de mim, né? Foi quando eu percebi que ele era eu falei, então eu posso fazer alguma coisa. As coisas que o monstro conhece, eu também conheço. E aí eu percebi que algo deveria ser feito. E eu vou dizer do fundo do coração, naquele momento, eu acho que a minha vida mudou porque eu comecei a entender que se eu continuasse a mentir pra mim, eu nunca ia melhorar. Nunca. Porque eu passei uma vida toda mentindo. Eu mentia para ser aceito, eu mentia para ser bem visto, eu mentia para ser acolhido. A mentira nada mais é que uma versão bonita da história real, que a gente conta para agradar, para encantar, é mentira. Só que quem conta mentira sabe a verdade. E eu comecei a contar a verdade. Comecei a contar a verdade sobre tudo para mim na minha vida. Meu pai tinha responsabilidade? Tinha. Mas isso fazia 10 anos. Eu continuava carregando esse peso e culpando alguém, fugindo da minha responsabilidade. E comecei a assumir. Comecei a assumir. Eu pensava, se todo mundo descobrir a verdade sobre quem eu sou de verdade, quem eu sempre fui, ninguém vai gostar de mim. Mas eu cheguei num ponto em que eu pensei, não importa. É entre viver ou morrer. Eu cheguei num ponto que quem gostar de mim pelo que eu sou, que goste. Quem não gostar, paciência. Porque eu só saio daqui com verdade. E comecei a falar. Foi um processo tão profundo de verdade que a minha visão da minha infância e juventude mudou totalmente. Porque era uma história, um enredo imaginário. E como eu falava contigo antes, é um processo conta-gotas. Porque se eu não saía da cama nunca, eu comecei a propor a mim mesmo, não, eu vou sair da cama. 1 hora, um dia inteiro? Não. 10 minutos. Ontem eu não saí nada, hoje eu saio 10. Tinha dias que eu não conseguia, eu retrocedia. No dia seguinte, de novo. 15. Eu lembro que a minha mãe chegava no quarto e falava assim, posso abrir a cortina? Eu dizia não. Um tempo ela parou de perguntar. E eu lembro que ela chegou um dia e falou, posso abrir a cortina? Eu falei, pode. Quanto? Ela estava me entendendo. Eu falei, só um pouquinho. Eu deixei o sol entrar, foi uma vitória. Eu comecei a tomar banho. Eu tomava 1 banho por semana. Tinha semana que eu não tomava banho. Eu comecei a tomar 2. Eu comecei a demorar mais no banho. É um processo muito lento. Mas uma coisa que é uma verdade dura de encarar e que talvez pareça muito pesada é que ninguém consegue sair de uma situação assim, essa é a minha opinião, se não for verdadeiro. Se tu não estiver disposto a realmente falar a verdade para ti mesmo, tu vai levantar dali, se conseguir, em algum momento vai tombar de novo. Porque talvez o maior propósito da vida seja viver ela com verdade. Não verdade para ser verdadeiro com todo mundo e falar a verdade. Gostou da minha roupa? Achei horrível. Gostou da comida? Uma porcaria. Não. Mas verdade no sentido de ser honesto só, sabe? Não ser a melhor pessoa do mundo, mas ser a pessoa que consegue ser. Ser aceito por quem é e não pelo que parece ser. Então é conta-gotas, é um passinho de cada vez. E foi dando um passo de cada vez que eu cheguei um dia no médico e ele falou pra mim, Antônio, achei que tu não conseguiria, do fundo do coração, como médico hoje eu posso te falar, eu achei que eu ia te perder no caminho, mas hoje eu vou assinar tua alta. E ali minha vida mudou de novo.